Hello, darlings! Sejam muito bem-vindos à nossa aula da disciplina de Língua Inglesa 4, da nossa Unit 3, Needs, Wishes and Possibilities. Sou a professora Cíntia e estou aqui desde a nossa primeira aula acompanhando você nessa caminhada dessa aprendizagem com essa disciplina, certo? Já vimos aí diferentes conteúdos que tem a agregar com essa disciplina e hoje nós vamos dar andamento a esses conteúdos, dando entrada na nossa Unit 3, que vai acrescentar mais questões gramaticais, né? A gente já está acostumado porque o foco da disciplina de língua inglesa é exatamente discutir tópicos gramaticais para que nós possamos tirar as nossas dúvidas e agregar esse conhecimento ao nosso currículo. Então vamos à lousa ver exatamente quais serão as temáticas de hoje. Vamos falar aí inicialmente dos modal verbs, né? Por que utilizamos os modal verbs? Lembrando que além dos modal verbs, nós temos aquilo que nós chamamos de phrasal verbs, né? Nessa aula você vai ver que nós vamos ter o título modal verbs, mas em questão de comparação, né, para a gente poder ter essa comparação entre seus usos, eu acrescentei também os phrasal modal verbs. Opa, a teacher escreveu aqui. Phrasal modal verbs, que vão ser necessários para que a gente possa compreender esse uso, né? Lembrando que eles não são verbos, eles não têm conjugação, a gente vai ver tudo isso na explicação, mas a gente precisa lembrar porque isso já foi explicado anteriormente também na disciplina de língua inglesa. Então, a gente tem que lembrar que eles estão lá para indicar o contexto daquela frase que a gente está ali utilizando, certo? Depois, nós temos, quando utilizamos uma passive voice, então a gente sabe que as tenses, né, que são os tempos verbais, eles são usados para nos indicar quando, né, o período que certa ação aconteceu. Agora, as voices, elas vão nos dizer qual é o foco da sentença, quem praticou a ação, o que recebeu a ação, o que está acontecendo naquela sentença, porque a gente sabe que a gente tem duas, né? Nós temos a passive voice e active voice. Então, nós vamos comparar as duas e ver aí quando que nós fazemos um uso ou outro. Por quê? A gente não pode falar que uma é mais importante do que a outra, porque as duas, o que as diferenciam, na verdade, é o seu uso. Então, a gente precisa saber quando é adequado usar cada uma delas. E, por fim, em quais contextos utilizamos cada uma das estruturas condicionais em inglês. Então, nós temos, né, 5 condicionais em inglês. Então, sempre falando em números aí ordinais, né? O first, second, third, temos o mixed conditionals, temos o zero conditional. Então, nós vamos ver, né, ou para que é usado cada um desses conditionals, em qual situação nós utilizamos cada um deles, o que os diferencia, por quê? O que é importante para nós sabermos sobre os conditionals? Saber exatamente o contexto em qual nós devemos utilizá-los, porque cada um deles vai expressar uma ideia, assim como os modais. É interessante a gente ter esses dois conteúdos na mesma aula, porque a gente consegue fazer essa analogia entre eles, porque, como eu disse, não se tratam, né, os modal phrasal verbs, apesar de ter verbs aí no nome, eles não se conjugam, só os phrasal modal verbs, porque eles têm duas palavras. Na hora que a gente for ver os conditionals, a gente vai ver que o mais importante é saber o quê? Saber o contexto que a gente vai aplicar, porque essa é a ideia, né? Então, quando eu tenho um conditional, quando é essa condição? Essa condição é passada, ela já foi, ela vai acontecer, é algo imaginário, é algo que é certo. E nos modal verbs, a gente vai ver que é algo similar. Não vou falar que é algo igual porque são situações diferentes. Mas nos modal verbs, a gente vai ver que é algo similar. Porque no modal verb ele vai expressar, vai me mostrar o que eu quero dizer naquela frase. Eu estou expressando uma habilidade, eu estou expressando o quê? Uma possibilidade, uma obrigação, né? Um conselho. Então, é interessante, né? É muito legal a gente saber que na mesma aula a gente vai poder ter essas duas discussões, porque a gente pode, então, trazer esse uso, já que existe, inclusive, um dos conditionals que vai usar os modal verbs também
para ajudar nessa contextualização, nessa compreensão de contexto. Quanto às vozes, né, que a gente fala, não é tempo verbal, não é tempo verbal, né? As vozes, elas querem nos dizer quem está agindo, é importante eu saber quem está agindo. Se eu não é importante saber quem está agindo, então eu não vou usar uma voz ativa, eu vou usar uma voz passiva. Então eu vou trazer tudo isso nessa aula e pode ter certeza que a gente vai ter bastante discussão interessante. Então, vamos lá. Iniciando a nossa discussão pelos modal verbs. Como você pode ver, eu separei o bloco aí já em modal verbs 1, né, number 1. Vamos ter outros blocos que vão dar continuidade para essa discussão. Mas por que eu fiz isso? Por que eu dividi os modal verbs em blocos? Né? Por que eu não coloquei tudo em um só? Gente, nós temos tantos modal verbs em inglês que é um número muito grande. Então é ruim a gente falar assim, professora, divide, né? Fala tudo num bloco só. É muita coisa. E tanto que você vai ver na discussão que eu trouxe uma divisão diferente. Então vamos lá. Então, quanto aos modal verbs, eu trouxe aqui, essa é a divisão diferente que eu falei. Por quê? Sempre que você for procurar um livro, vamos dizer assim, num livro mais básico de inglês, que vai falar sobre os modal verbs, provavelmente você vai achar lá must, be able to, can, etc., explicando para que serve cada um deles. Mas aqui eu trouxe uma explicação que veio de uma das gramáticas mais importantes para professores de língua inglesa, que é chamado The Grammar Book. É o livro, um dos mais importantes aí em visão mundial para professores de língua inglesa, que ele traz as classificações para nós dos modal verbs em nas suas três funções diferentes que eles exercem. A primeira é na probabilidade lógica, que, por exemplo, it may rain tomorrow. Então, pode chover amanhã. É uma probabilidade. É só o may que faz isso? Não, como eu disse, vários modal verbs são utilizados e muitos deles podem expressar a mesma ideia, dependendo do contexto. Por isso, é muito mais fácil a gente usar essa classificação que vem do The Grammar Book, que divide em três funções, do que a gente ficar estudando, do que a gente dividir eles simplesmente pelo seu uso, tá? Eu vou explicar cada um, mas eu gosto de começar com essa introdução das três funções principais. Depois, nós temos a interação social, que é o quê? You may leave the room, né? Você pode sair da sala, tá vendo? O may aqui está indicando probabilidade. O may aqui está indicando uma interação social, né, entre pessoas. A autorização entre pessoas. E temos também aqueles modal verbs que vão indicar a habilidade, ou, no caso, tendency, que seria um hábito, né, quando a gente costuma fazer as coisas com mais frequência, ou naturalmente. Using both can run very fast. Então, a habilidade dele é correr muito rápido. Então, vamos lá que eu vou mostrar cada um deles e vou mostrando essa diferenciação entre eles, tá? E como eu disse, eu vou usar os modal verbs e vou compará-los, vou trazer também, para que fique bem claro, os phrasal modal verbs, porque não tem como a gente falar de um e não falar do outro, tanto que aqui a gente pode ver que nós temos um modal verb should versus um phrasal modal verb que é o ought to. Então, esses dois, eles estão no grupo social, que é aonde nós vamos indicar o conselho, né? Quando a gente tem aquele momento de dar o conselho para alguém. Então, a gente começa aqui. You ought to return the library books. Então, você, né, nesse caso, você deveria voltar, né, à livraria. Por quê? Né, a livraria na biblioteca, Por quê? Nessa frase, nesse exemplo, nós temos aí a força de uma obrigação social, porque a gente precisa devolver os livros à biblioteca municipal, é obrigatório, senão eu pago multa, né? Por um julgamento também baseado em regras externas. Que são essas regras externas? Nesse caso aqui de uma instituição, da biblioteca. Por esse motivo, a gente usou ought to. You ought to return the library books. Agora, nós vamos usar o should.
Por que que eu vou usar o should na mesma frase? Porque o meu contexto, a informação que eu quero passar é diferente. Enquanto aqui eu estou me direcionando a uma obrigação social, a uma regra vinda de uma instituição, ao usar o should na mesma frase, eu estou querendo refletir o meu julgamento baseado nos meus critérios pessoais, do tipo, é como se eu falasse assim, é melhor você devolver esse livro para a biblioteca, né? Então, aqui no caso, nós temos nessa primeira frase com ought to, o porquê isso é sua responsabilidade como um membro da biblioteca, né? Como um leitor assíduo da biblioteca que deve retornar aí os livros a tempo. Então, como você pode ver, como eu disse anteriormente, é realmente importante que a gente saiba essa diferenciação entre os usos dos modal verbs. É algo extremamente importante porque muda. Não adianta falar, o can significa poder, o should significa deveria. Nem sempre eles vão ter esse significado. Então, depende do meu contexto. Então, vamos ver mais sobre isso. Agora, a gente está partindo para o must, ainda na questão de dar conselho. Olha na minha imagem, I saw it on the internet, so it must be true, né, as fake news. Então, eu vi na internet, então deve ser verdade, né, estou dando conselho para alguém, estou falando que esse conselho veio da internet, então deve ser verdade. Então, must, ele é usado aqui como um conselho já mais forte, né? Algo que está mostrando um sinal de autoridade minha. Então, eu estou querendo convencer essa pessoa que esse meu conselho é bom, porque eu sei, eu tenho esse conhecimento que, no caso, eu trouxe da internet. Né? Então, aqui, um outro exemplo. You must have another piece of pie. Aqui nós já temos um conselho, mas é um conselho aonde nós temos uma situação na qual a oferta ou o convite inicialmente foi recusado. E é feito novamente como um conselho urgente, mais enfático. É, por exemplo, como se a pessoa, né, você já ofereceu para ela o pedaço de torta, você fala assim, tá aqui, né, come aqui esse pedacinho de torta. A pessoa comeu bonitinho. Daí você chega para ela e fala, you must have another piece of pie. Você já está enfiando na cara dela, né? Então, assim, você já deu, pode ser que ela recusou, então eu vou usar o must para que ela aceite, ok? Então, continuando essa exemplificação. Aí partimos para a questão do pedido de permissão. Então, quando a gente vai pedir as permissões, temos o shall, né, que é usado aí para fazer os pedidos de uma decisão ou um conselho que vem de mim que estou falando, e também em frases que a gente tem o let's. Então, nos exemplos fica bem mais fácil para entender. Shall I call her? Aqui eu poderia usar o should, né, porque eu estou dando um conselho e pedindo um conselho para alguém. Como eu tenho let's, eu vou usar o shall. E aqui, next, we shall discuss the difference between x and y. Então, nós deveríamos discutir a diferença entre x e y. Então, eu estou dando esse conselho e eu faço parte dele. Um outro momento que ele vai poder ser usado, ser utilizado, é quando nós temos aí um comando mais formal, tanto na afirmativa ou na negativa, né? You shall not pass. Ou you shall report promptly at 500 hours. Esse jeito de falar hora é um jeito militar, mas é também utilizado. Então, você deve se reportar, você deve chegar, né, aparecer aqui imediatamente às 5 horas. Então, é um comando formal, é como se, não é um conselho, tipo, você pode escolher fazer isso ou não. É um comando mesmo mais formal. Então, nesse caso, a gente pode usar o shall. Modal verbs too. Então, continuando essa discussão sobre os modal verbs, como eu já afirmei, temos aí vários modal verbs existentes, cada um utilizado em um contexto. Agora nós vamos continuar partindo para a questão da interação social. Vamos lá. Então, nós temos a interação social e temos a questão da habilidade. Então, na questão da habilidade, que é mais simples para entender, é onde a gente vai dar início na discussão aqui.
Então, nós usamos esses modals ou phrase modals para falar de habilidade, é importante sempre falar de coisas que são animadas. O que é coisas animadas? Então, são humans, human beings and animals, né? Tudo que é animado, que se mexe. Ah, professora, meu relógio se mexe, né? Come on, é um objeto. Então, quando eu falo assim, I can speak Indonesian, né? Então, eu posso falar aí a língua lá da Indonésia, né? Então, acho que é indonês? Acho que é isso. Superman is able to leap tall buildings with a single bound. Então, o Superman é capaz de pular prédios altos com um único pulo. Então, aqui nós temos o can, que é o modal verb, e temos o is able to, que vem de be able to, né? A gente conjugou o be, virou is, porque nós temos uma pessoa só, que é um phrasal modal verb. Porque ele é formado por mais de uma palavra e ele é conjugado, né? Como eu disse, a gente conjugou o be. Os dois estão falando de habilidade. Tem diferença qual dos dois eu vou usar? Não, nessa situação não há diferença, tanto um quanto o outro está querendo passar a mesma informação. Agora, quando eu for falar de habilidades passadas, né, de coisas que eu sabia fazer, não sei mais, ou que as pessoas faziam, nós vamos trocar o can por could. Então, I could speak Indonesian when I was young. Então, quando eu era jovem, the Beatles were able to record many hits. Tá vendo que o able to é mais simples, por quê? É só conjugar o verbo to be, que ele já fica no passado. Então, em ambas as sentenças, nós estamos aí falando de habilidades, do que eu posso e que eu não posso fazer, do que eu consigo ou não consigo. Mas nós podemos usar o can em outras situações também. Vamos lá. Então, aqui, vocês podem ver que nós podemos usar o can para coisas que são inanimadas, que são os nossos objetos. Mas nesse caso, nós não vamos falar de habilidade, porque um relógio não tem habilidade de correr, né? Mas nós podemos falar de possibilidades ou de potencial. Aquela coisa tem potencial para isso, ela pode certa coisa acontecer com ela, né? Então, aqui, ó, um exemplo bem legal da questão do potencial. Então, the bicycle's tires can lose air over the course of the day's ride. Então, a bicicleta, ela pode perder o ar, né? Então, durante aí o dia. The car, que também é um objeto, is able to go faster with this fuel. Então, o carro, ele é capaz, ele pode ir mais rápido com esse combustível. Então, em ambas, eu estou falando de possibilidades, do potencial desses objetos. E a gente pode falar da possibilidade dos objetos animados, ou seja, dos humanos e dos animais, também usando o can, né? Lá no slide anterior eu falei da habilidade. Aqui eu estou falando de outro uso para can, para humanos e animais. Então, today, I can go to Disney World. É uma possibilidade. Então, hoje pode ser que eu vá para Disney, né? Se o dólar não estivesse R$5, today, I'm able to go to Disney World. Mesma informação. Só que aqui eu optei por usar o can, aqui eu optei por usar o able to. Isso não me faz ser mais ou menos inteligente. Só estou mudando o modal verb para um phrasal modal verb que está dizendo a mesma coisa. Continuando falando do mesmo, né, da mesma expressão de habilidades, nós temos aí agora a questão do have, né, do could, que vai indicar aquele passado, mas aqui eu vou falar do could com o perfect, né, com o tempo do perfect, porque eu quero expressar possibilidades no passado. Então, para isso, eu vou usar o could, o perfect, que indica o have mais o verbo, para falar de um potencial ou de uma possibilidade que não foi realizada, né? Lembra que eu estou falando de past. Então, the bicycle's tires could have lost air over the course of the day's ride. Mas, se é algo que poderia ter acontecido, quer dizer que não aconteceu. Então, os pneus não perderam o ar, não esvaziaram. Embaixo, yesterday, I could have gone to Disney World.
Então, ontem eu podia ter ido para Disney, mas nesse caso eu não fui. Então, quando eu faço esse uso do could com perfect, eu posso indicar coisas que não foram realizadas. E essas coisas podem ter um sentido positivo ou um sentido negativo. O sentido, né? Que o sentido foi positivo. Por quê? Eu falei que os pneus poderiam ter perdido o ar, mas graças a Deus não. Aqui eu disse que ontem eu poderia ter ido para Disney, mas algo aconteceu e por esse motivo eu não fui, certo? Então agora nós vamos partir para o nosso último uso desses modal verbs, certo? Vamos lá continuar com essa discussão. Então, partindo aí do can e do could, nós temos que entender que quando a gente usa os modal verbs, eles são muito parecidos, a gente pode pensar na questão de certeza. Por quê? Dependendo do contexto, dependendo de qual eu uso, eu estou passando uma ideia de uma certeza alta ou de uma certeza mais baixa. E eu coloquei os exemplos perfeitamente aqui para você entender. Então, o André chega lá. Someone's knocking the door. Tem alguém batendo na porta. Se eu for responder falando that must ou has to be Sydney, quer dizer que eu tenho 100% de certeza. É a Sydney. Agora, se eu disser that would, is going to be Sydney, a minha certeza já é de 90%. Né, 80. That should ou ought to be Sydney. Agora minha certeza já não é tão certa assim. Eu já estou aqui no meio da minha certeza, eu estou em dúvida. Eu tenho que abrir a porta para saber se é a Sydney ou não. That may be Sydney. Vixe, quase certeza que não é ela. Eu acho que é ela, mas tem tantas pessoas para vir em casa hoje. Ou that could, might be Sydney. A minha certeza aqui é extremamente baixa. Eu preciso abrir a porta para saber se é ela, porque tinha outras 5, 10 pessoas que iam vir na minha casa. Então, além daquela questão de você saber em qual contexto, qual o melhor contexto para aplicar cada modal verb, é legal você sempre buscar essa questão de saber a certeza que eles indicam quando eles possuem o mesmo significado, tá? Nessa questão de deve ser, pode ser que seja ela, quer indicar a probabilidade, uma possibilidade. Então, a gente viu que todos que eu expliquei até agora indicam a possibilidade. Então, o que os diferencia? A questão da certeza, né? Então, quanto mais certo, must. Quanto menos certo, quanto menos certeza eu tiver, should. Voices in speech. Então, começando a falar da active voice. Né? Toda vez que a gente vai construir uma sentença, seja ela em inglês, em português, a gente sempre tem que lembrar quem fez aquela ação, né? Quem que fez? Quem que praticou essa ação? O que que aconteceu? Quem fez o quê? Não é assim que a gente pensa? Isso é a voz ativa. É quando a gente tem um sujeito, um quem, nós temos uma ação e nós temos o que aquela pessoa fez. Então, nós temos aí uma voz ativa. Vamos na lousa para a gente entender isso melhor in English, of course. Então, voices in speech. Voices in speech use a form of the verb to tell us whether the subject is the actor. Então, é o que eu falei, para nos mostrar que o sujeito é o ator, aquele quem faz, né? Or is acted upon. The two basic voices are active and passive. Então, se eu tenho um sujeito que é o ator, que é quem faz, eu tenho uma voz ativa. Se eu tenho um sujeito pelo qual é agido, né, alguém age em cima dele, nós temos aí uma voz passiva. Ai, professora, eu sempre fico em dúvida, mas não tem o porquê a gente ficar em dúvida, é simples. Olha aqui esses dois exemplos, o nosso gatinho do mal. Então, nós temos aí active voice e passive voice. Vamos na active aqui primeiro. Então, na voz ativa, o sujeito da oração é muito frequente ser o agente, ou em inglês a gente costuma falar de doer, né, o fazedor, aquele quem faz, de alguma ação, que é o que está aqui, ó. They shouldn't roll the paper. Quem escreveu o papel? Quem escreveu o artigo? Desculpa, quem escreveu o artigo? O estudante. Então, eu tenho um sujeito, alguém que fez alguma coisa. Agora, vai haver momentos que nós que estamos falando ou escrevendo algo em inglês, por algum motivo a gente não quer falar quem fez, né? Ou a gente quer deixar um destaque maior para a ação, né? Nesse caso, a gente pode indicar
o sujeito como sendo um paciente e por isso ele muda essa posição. Então, a gente vai ter uma passive voice, que é o que nós temos aqui, ó. The paper was written by the student. Então, o artigo, o trabalho, foi escrito pelo aluno. Eu ainda tenho quem fez, mas ele não está no comecinho da minha frase lá mostrando que foi ele que fez, não está claro naquela ordem de uma voz ativa. Daí a gente fica naquela questão, mas quando eu uso um, quando que eu uso o outro? Qual que é a diferença entre essas duas vozes? Tem diferença? É muito complicado, professora, eu não sei usar isso, me deixa doida. Não é complicado, não vai deixar ninguém doido, é simples, tá? Lembra, voz ativa, sujeito faz alguma coisa. Voz passiva, alguma coisa foi feita por alguém. E esse alguém não é importante, então por isso que eu deixo ele por último na minha frase. Eu posso citá-lo ou não. Vamos lá para os exemplos que vai ficar extremamente claro. Então nós temos aí, nesses 3 exemplos, nós temos a estrutura básica da voz ativa, da active voice, que ela se inicia com o sujeito, ela sempre vai ter um verbo, porque o sujeito faz algo, e nós vamos ter o objeto, que é o que foi feito, né? Então, aquilo que veio lá depois, um complemento, às vezes tem mais informação extra aí. Então, o que a gente vai falar? Monkeys adore bananas. Então, quem que adora banana? Os macacos. Então, eles são sujeito. O que os macacos fazem? Eles adoram, o verbo. Eles adoram o quê? Bananas. Então, aqui nós temos o object, ok? Então, bem fácil, simples. The cashier counted the money. Então, aqui o caixa contou o dinheiro, né? O dinheiro foi contado por quem? Pelo caixa. O que o caixa fez? Contou. Contou o quê? O dinheiro. Presta atenção nessas perguntas que eu vou fazendo. The dog chased the squirrel. Então, o dog, né, o cachorro, perseguiu o esquilo. Então, quem perseguiu o esquilo? O cachorro. O que o cachorro perseguiu? O esquilo. O que o cachorro fez? Perseguiu. Perseguiu o quê? O esquilo. Você está vendo quanta pergunta eu consigo fazer numa voz ativa? Mas em todas elas, eu sei exatamente o que é o quê, né? Eu sei quem é o sujeito, eu sei que o sujeito fez alguma coisa, eu sei que aquela alguma coisa que ele fez é um verbo, porque é uma ação, e eu sei que aquela ação tem que espelhar, tem que fazer com que alguém sofra aquela ação. Então, por isso que a gente fala que a gente tem um objeto. O objeto é sempre quem sofre, é o sofredor da nossa frase, né? He suffers a lot. Então, é aquele que sofre toda a ação que está ali presente na nossa sentença. Então, assim, não é, como eu disse, não é algo complexo de se lembrar. Entenda que nós vamos ter o sujeito tanto na voz ativa quanto na voz passiva. Mas na ativa, ele está lá antes do verbo, porque tem que estar claro o que ele está fazendo. Vamos ver aí outros exemplos. Então, aqui, nós temos outros 2 exemplos. Nesses casos, aqui a gente está pensando, né, na voz ativa ainda, de alguém praticando alguma coisa. Então, tem aquela questão, que nem eu falei, tem quando usa um, por que usa um? Não, é uma questão de escolha, né? Então, aqui nesse caso, eu resumi o porquê que se escolhe usar a voz ativa. Então, primeiro, ela é uma frase mais curta, ela é uma frase mais direta, é mais fácil para o leitor seguir, porque, como eu disse, fica claro quem fez, o que fez com quem, né? Então, isso faz a sua escrita ficar mais clara e ajuda o leitor a visualizar o que está acontecendo. Especialmente quando você usa ações vívidas, né? Verbos que realmente mostram que aquilo é uma ação, algo prático. Então, my mother sold her house last week. Como eu disse, gente, claro, direto ao assunto, frase curta. Quem fez o quê, com quem ou com o quê. The flowers bloomed while I looked for the lost ladybug. Então, as flores, meu sujeito, fizeram o quê? Floresceram enquanto eu olhava para a joaninha perdida, né? Então, aí, na verdade, eu tenho, olha que legal, aqui eu tenho 2 sujeitos, né? Porque as flores fizeram o quê? Floresceram. Então, eu tenho o verbo aqui. Mas, enquanto isso, outra coisa estava acontecendo. Outro sujeito, eu, fez o quê? Procurou, porque aqui é look for, pela joaninha, nosso objeto,
que estava perdida, né? Então a gente tinha um objetivo. Então a voz ativa é algo que a gente já está acostumado. A maioria das nossas sentenças que nós falamos, que nós escrevemos, que nós escutamos, em sua maioria estão na voz ativa. A gente vai falar agora da voz passiva já, e você vai entender que a voz passiva ela é muito mais presente na escrita, tá? Então a voz ativa ela é mais direta, ela é mais curta, ela é mais clara para o meu leitor entender as informações. Agora, caso eu queira acrescentar mais explicação, dar mais assunto, claro que eu não vou optar pela voz ativa, porque ela vai transformar a minha frase em uma frase curta e uma frase direta. Se eu quero transpor mais informações, a voz ativa não vai ser aí o meu foco, não vai ser o meu objetivo de uso. Vamos partir para o nosso primeiro exercício prático, né? Já que nós estamos falando dos modal verbs, vamos lá na lousa que eu vou mostrar, vou resumir uma explicação aí no caso do foco do nosso exercício, que é o must e o have to. Então, só lembrando que o must e o have to, eles sim são similares, são parecidos. O have to, ele é mais comum, principalmente na fala, porque o must, ele é muito mais formal, né? Ele é usado muito em sinais, sinalizações, porque ele indica muito mais ordem, né? No caso da negativa, do must not e do don't have to, a gente já tem uma diferença muito maior. Então, no caso, o must not, ó, you must not go, eu estou falando que é proibido ir. Agora, quando eu falo you don't have to go, eu estou falando o quê? Ah, você pode ir se você quiser, mas não é uma obrigação, não é necessário, né? Você pode optar ou não, é uma dica minha. Então, pensando nessas explicações de must e have to, você tem aí para você um exercício com algumas frases que eu quero que você circule qual é a forma correta. Tá vendo que eu coloquei nas frases duas formas. Eu quero que você escolha uma delas para ficar de acordo com o contexto da frase, e quando você achar que as duas formas são possíveis de serem utilizadas, é só usar um check, tá? Então, é uma atividade bem simples. Então, eu vou te dar aí de 2 a 3 minutos para que você resolva essa questão, e eu já retorno explicando e retomando essa conceituação, ok? Pessoal, então eu fiz aí um breve resumo, porque a gente já tinha explicado o uso do must e do have to. Fiz um breve resumo para a gente poder fazer essa atividade. Vamos à resolução. Então, quando que eu vou usar o don't have to, must not to, have to e must? Então, aqui no primeiro exemplo já temos a resposta, sorry, we don't have to go to work next week. It's a holiday. Não é uma obrigação. Na verdade, eu posso decidir ir ou não ir. Óbvio que eu não vou porque é feriado, né? Mas a gente tem aí essa ideia de não ser uma obrigação. You must not touch the oven. It's hot. Aqui é uma proibição. Você não tem que tocar o micro-ondas, né? Ou o forno. Por quê? Tá quente, não toca, é proibido. Você vai queimar a mão. Do you have to send a photo with your passport form
Então, aqui eu não estou falando se é uma obrigação, não estou obrigando a pessoa a enviar essa foto. Eu simplesmente estou indagando se ela tem que mandar essa foto para aí o formulário do passaporte. I'm late for a meeting. I have to, or I must go, or I must go now. Então, eu tenho, estou atrasado, desculpe, para a reunião, para o meu encontro. Aí, nós temos duas possibilidades, porque me falta mais informações sobre o contexto. Então, nesse caso, eu poderia falar, eu tenho que ir, ou eu devo ir agora, né? E, por último, you must not leave the door open. The dog will get out. Né? Então, aqui é uma obrigação, você não pode deixar a porta aberta, senão o cachorro vai sair. Eu tô te obrigando, tô falando pra você que não é pra deixar a porta aberta. Sabe quando a mãe manda na gente? É só lembrar, daí você vai lembrar quando que se usa o must to, ok? Pessoal, só tem um recado para dar para vocês agora sobre o nosso evento, né, as nossas lives aí, dos saberes e fazeres em foco, certo? Então, essas lives, elas vão acontecer, né, elas têm aí os temas e conteúdos específicos, são apresentados aí por professores do nosso curso, professores, vocês sabem, conhecem os nossos professores excelentes, e o legal é que cada live tem um tema, e esses temas todos são voltados para a sua prática profissional como um futuro profissional de letras, né? De letras português, de letras em inglês. É sensacional. Então, nessas lives, você vai compreender mais sobre o uso da tecnologia nas aulas de inglês, sobre a aplicação de avaliações nas aulas de língua inglesa, sobre o uso da oralidade, da morfossintaxe e de tudo mais leitura de texto que envolve a língua inglesa, entre outros temas aí bem interessantes. E aí você pode ver na sua tela o link e as datas, né? O link tem aí embaixo, né, para você poder assistir as datas e horários. Então, a live de língua inglesa, ela sempre acontece às 8h30, é 1 hora de aula, tá? Então, ela começa às 8h30, ela acaba às 9h30. Então, todas as lives têm essa programação de 1 hora. E, como eu disse, cada semana é um tema, tá? E depois que essa aula acontece, você ainda pode acessar o nosso Padlet, aí por meio desse link ou por meio desse QR Code. Lá no nosso Padlet, você vai encontrar materiais extras sobre a discussão que aconteceu durante a live. Então, nós, professores, além de preparar a live sensacional para você, a gente está jogando bastante material legal para você ler, para você assistir, para você interagir. Então, entre nesse Padlet e aproveite esse material. A gente sempre fala, né? Eu gosto de falar muito isso, conhecimento nunca é demais. Então, aproveite cada oportunidade que a gente dá para você, tá? Não perca essa oportunidade, esteja on aí nesse link nessa quinta-feira às 8h30, combinado? Agora vamos para o nosso momento de interação, né? Vamos trazer aí uma discussão quanto aos modal verbs meaning, né? Esse significado. Por que a gente fala tanto de modal verbs? Porque a gente viu que é algo extenso, que tem bastante vocabulário, que tem bastante contexto. Agora, eu vou trazer uma situação diferente do exercício anterior. Vamos lá. Então, aqui, nós estamos pensando na questão desse significado, do que o modal verb pode expressar. Lembra que eu falei que alguns modal verbs podem ter o mesmo significado que o outro? Então, pensando, né, que dado, né, cada modal verb aí nesse jeito pode expressar uma variedade de significados e determinados modal verbs aí tem as formas diferentes de expressar até significados que são similares, né, não é surpresa que isso mostre aí como um desafio para nós aprendizes de inglês como língua estrangeira, até para aqueles que estudam como segunda língua. Então, escolher o modal verb correto, o mais apropriado, vamos pensar no mais apropriado, requer aí que a gente considere uma variedade de fatores, né? Principalmente em questão de contexto. Por isso, eu vou fazer você refletir um pouco. Então, eu trouxe esse exemplo aqui. His mother says he may go. Eu quero que você pense em como você me explicaria a presença da ambiguidade nessa frase. Até coloquei aqui embaixo para você só lembrar o que é ambiguity. The fact of something having more than one possible meaning and therefore possibly causing confusion. Então, algo que pode ter mais de um significado e que possa causar a confusão.
Então, eu vou dar aí 2 minutos para você refletir qual confusão essa frase pode expressar, ok? Bom, então eu deixei uma pergunta sobre a questão da ambiguidade, né? Porque nós vimos que nós aplicamos os modal verbs de acordo com o contexto, né? De acordo com aquela intenção, o objetivo da informação que eu estou passando em cada sentença, porque nós vimos que vários modal verbs podem ter o mesmo significado, às vezes nem sempre é o mesmo, às vezes é similar, parecido. E nesse caso, o may, nesse exemplo que eu te dei, ele pode nos dar 2 ideias. Vamos ver quais são, vamos lá. Então, ele tem essa ambiguidade por quê? Porque nós temos aqui, né, nessa frase, his mother says he may go, nós podemos aí entender que a mãe dele está dando permissão para ele ir, ou também podemos entender que a mãe dele estava comentando sobre a possibilidade dele ir, né? Então, nesse caso, o que a gente poderia fazer para não ficar com essa ambiguidade, com 2 ideias, com 2 informações na mesma frase, deixando a gente doido? O que a gente pode fazer? Então, por exemplo, se eu quiser falar, no caso, que ele pode ir, que ele deve ir, eu poderia trocar o may por must, né? Então, his mother says he must go. Então, ele deve ir. Uma outra é falar que ele tem a autoridade, ele tem a autorização para ir, ele escolhe se ele quer ir ou não, é usando o have to. Aqui, nesse caso, por ser he, vai ficar he has to go, né? Então, have vai virar has por conta da conjugação aí do he, she, it, ok? Então, a gente tem que realmente pensar nisso. Sempre que você for usar o modal verb, dá assim uma analisada naquela frase. Será que se eu falar isso para alguém, a pessoa vai entender exatamente o que eu estou falando? Ou ela vai entender, ela vai pensar em outra informação? Trazendo agora a nossa passive voice, né? Falamos aí da active voice, que é algo simples, porque ela traz a informação mais pontual, mais objetiva, vamos falar assim, mais limpa, né? Porque a gente consegue identificar cada ponto daquela sentença. Então o professor está falando que a voz passiva é difícil? Não. É fácil também. Só que a gente tem que entender que o objetivo dela é outro. O objetivo dela é nos mostrar que quem fez aquela ação não é importante. O importante para nós é saber que ação que aconteceu. Vamos à lousa para a gente entender aí esse uso, ok? Então, na voz passiva, né, o agente da ação, ele não vai ser o sujeito, ele não vai estar lá antes do verbo nesse caso, né? Então, na verdade, quando a gente usa, né, a passiva, o agente ele não é mencionado. Porque, como eu disse, se eu estou usando a voz passiva, é porque o que é importante para mim é a ação. The action is important, not the subject, not the person, not the doer, né, o fazedor, aquele quem faz. Então, se o agente for mencionado, vamos supor que mesmo usando a voz passiva, eu quero falar quem fez aquilo. A gente vai ter que usar o by antes dessa pessoa. Como assim?
Então, olha um exemplo aqui bem legal para quem curte a literatura, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas was written by Machado de Assis. Então, aqui, claro, eu usei a voz passiva porque o importante para mim é falar, né, desse caso. Mas esse exemplo não tem como ficar sem o quem, porque foi escrito, né? Poderia dizer quando? Poderia, mas aqui ia faltar informação. Então, para que não falte, eu coloquei quem escreveu depois de by, né? Foi escrito por Machado de Assis. The dogs have already been fed. Então, os cachorros já foram alimentados. Quem alimentou? Não sei, não é importante. Importante que eles se alimentaram, que eles não estão com fome, que eles estão felizes, né? Então, não é importante saber quem alimentou. Por isso que eu usei a voz passiva. Então, quem foi alimentado e o que aconteceu com esses cachorros? Eles foram alimentados. Alimentados por quem? Não sei, por alguém provavelmente, né? Porque outro cachorro que não vai ser. Mas não é importante eu saber. O importante é saber que eles já foram alimentados. Vamos ver outros exemplos. Então, nós temos aí, né? Eu trouxe até um exemplo com a própria voz passiva. Então, the passive voice is used frequently. Então, ela é usada frequentemente. A passive voice é algo bastante usado em writing, né? Quando a gente está escrevendo, mais do que na fala. Então, aqui nesse exemplo, nós estamos interessados no quê? Na voz passiva, não em quem a usa. Observa que todos os exemplos que eu dei aqui têm o verbo to be, tá? Isso vai ser importante que a gente vai falar no próximo slide. Então, the house was built in 1654. Então, aqui nós estamos interessados na casa e também quando ela foi construída, porque a gente colocou a data, mas não em quem construiu. Não quero saber, não me importa. The road is being repaired. Aqui nós estamos interessados na estrada e não na pessoa que fez, né, esse reparo. E por que eu falei para você prestar atenção nos to be's? Porque a estrutura, né, a structure da passive voice é feita por meio do uso do verbo to be. Então, nós vamos usar o quê? O to be e o past participle, que nada mais é do que a famosa terceira coluna, né, daquela tabelinha de verbos irregulares. Se não tá lá, a gente coloca ed, né? Não tá na terceira coluna, a gente coloca ed. Então, o verbo to be é o que vai me indicar qual é o tempo verbal que aquela minha frase está. Se eu usar is, are, am, minha frase está no present. Se eu usar was, were, passado e assim por diante. Então, aqui, ó, simple present is, the house is cleaned every day. Present continuous, is being cleaned. Né? Então, você está vendo o verbo to be e o verbo no participle. No future, qual que é o auxiliar de future? Will. The house will be cleaned. Né? O verbo to be fica be porque ele não conjuga com will. Simple past. To be no passado, was ou were. E aqui nós temos o participle do verbo. No caso, ele não é irregular, é de. Past progressive. Was. Aí a gente coloca o verbo to be com ing, was being cleaned. Por quê? É passado, was, e é progressive, being com ing. Present perfect. The house has, auxiliar do perfect, verbo to be conjugado adequadamente com present perfect e o verbo no participle, ok? Esses exemplos, sempre que você tiver dúvida, lembra, é o verbo to be que me indica o tempo verbal daquela voz passiva, tá? Não é nada de difícil, como eu disse, é simples. E o legal da voz passiva é que ela nos obriga a lembrar de todos os tempos verbais. Por quê? Para a gente conseguir conjugar adequadamente cada uma das frases na voz passiva, eu preciso usar o verbo to be correto, tá? Então, só cuidado, porque tem muito aluno, eu percebo assim durante as aulas, que muitos alunos se confundem por ter lá, né, que nem a gente estava falando do progressive, né, o past progressive. Então, was, been. Nossa, professora, mas tem o was e tem o been? Sim, porque o was é o passado, né, o past progressive, past, was ou were. E o be com ing é para indicar que aquela sentença está no progressive. E então, o verbo principal, que é a ação que eu estou querendo expressar naquela sentença, no participle. Não tem, professora, procurei na tabela, não achei na tal da terceira coluna.
No problem. Lembra, não achou na terceira coluna o que a gente faz? Coloca ED, que foi o que aconteceu em todos os meus exemplos, já que eu usei um verbo regular, que é o verbo to clean, que vira cleaned. E agora nós vamos entrar na discussão dos conditionals, né? Começando na ordem, né? Lembra que eu falei lá no começo da nossa aula que a gente tem 5, né? Nós temos 5 conditionals. Então nós temos lá o first, o zero, o first, o second, o third, o mixed. Então nós vamos começar pelo zero ou pelo first, ok? Lembrando, assim como lá na passive voice eu falei, é legal porque a gente tem que lembrar todos os tempos verbais, nos conditionals nós também teremos que fazer essa review dos tempos verbais, porque nós vamos utilizar mais de um tempo verbal. Mas vamos à lousa para a gente entender aí com os exemplos que eu acho que fica melhor, né? Primeiro, vamos entender o que é uma frase condicional. Como o próprio nome já diz, ela indica uma condição. Por isso, ela tem uma frase principal, uma oração principal, seguida de uma oração subordinada, que depende dessa oração principal, né? A oração subordinada, ela começa com if. A expressão condicional, ela sempre expressa uma dependência das suas circunstâncias, porque ela é o resultado e a outra vai ser a if clause, né, que é a subordinada. Vamos no exemplo. Então, nós temos aqui a sentença subordinada, que é if Dracula returns, né, se o Drácula voltar, qual é o resultado? I will faint, né, eu vou desmaiar. I will faint if Dracula returns. Eu só mudei de ordem a frase, mas você pode perceber que o resultado continua escrito da mesma forma, enquanto a condição também está lá com o if. Então, em ambas as ordens, né, a sentença com if vai expressar a condição e a outra sentença apresenta aí o resultado. Começando com o zero conditional, ele é baseado em fatos, né? Ou coisas que são sempre verdade. Sabe aquilo que não tem como eu falar que não é daquele jeito, que não vai acontecer aquilo? Então isso, ele é representado em inglês, é expressado em inglês por meio do zero conditional, que vai fazer o quê? Em ambas as frases, tanto a que tem if quanto a que não tem, vão usar o simple present. O zero conditional me permite trocar o if por o when, tá? Sem mudar sentido. Então, olha aqui uma coisa que acontece, uma condição que sempre vai ter o mesmo resultado. If you hit ice, né? Se você esquentar o gelo, ele derrete, né? If it rains, se chover, tennis lessons are held in the gym. Então, se chover, as aulas de tênis vão acontecer no ginásio. Então, sempre que chover, as aulas vão acontecer no ginásio. É uma consequência que não muda. When I get up late, I miss the bus. Então, também é um resultado que não vai mudar. É uma verdade, é um fato. Se eu acordar tarde, eu vou perder o ônibus, né? O horário do ônibus não depende do meu horário. Eu dependo do horário do ônibus. Então, são consequências, são resultados imutáveis, né? Então, diante daquela condição, diante daquela situação, eu sempre vou ter esse resultado, né? Independente de tudo mais que aconteça, esse resultado não vai mudar. Por isso que nós temos que expressar essas situações verdadeiras, esses fatos, por meio do zero conditional, que faz uso do quê? Só do simple present. Easy, né? Como a gente diz, a piece of cake. E aí nós temos a questão do zero conditional, ainda quando ele vai usar esse resultado verdadeiro, a gente falando de fatos. Eu acho legal porque a gente traz bastante exemplos usando a questão da ciência, porque como é resultado científico não muda, né? Então, if water reaches 100 degrees, it boils. Né? Se a água atingir 100 graus, ela aí ferve, né? Isso é verdade, sempre vai ser verdade. Não tem como acontecer um resultado diferente, né? Por exemplo, se a água alcançar 100 graus, ela congela. Não tem como. É um fato, né? É um resultado que sempre vai ser o mesmo. Que é diferente do que vai acontecer no first conditional. Então, num first conditional,
eu já tenho uma situação na qual nós vamos estar falando de uma future situation, uma situação que ainda vai acontecer. Claro, essa situação que ainda vai acontecer, ela pode ser real, ou seja, ela pode realmente acontecer, pode ser 100% certeza que vai ocorrer, ou pode ser uma possibilidade, que eu não tenho certeza, né? Nesse caso, a frase que tem if, o verbo tem que estar no simple present, e a frase principal, que é o resultado, ele tem que estar no futuro, que indica que necessita do uso do will. Então, vamos lá. If it doesn't rain tomorrow, we'll go to the beach. Então, se não chover amanhã, nós iremos à praia. Então, qual é a situação? Né? Se não chover amanhã, tá aqui no simple present, no caso na negativa. Qual é o resultado? Né? O resultado tem que estar no futuro. Nós iremos à praia. Então, é uma situação possível. Tudo depende do tempo. Então, se realmente não chover, a gente vai para a praia, tá certo, né? Que vamos para a praia. Então, é uma situação que pode sim acontecer. If I have enough money, I'll buy some new shoes. Então, se eu tiver dinheiro suficiente, eu vou comprar sapatos novos. Então, qual que é a minha situação? Né? Se eu tiver dinheiro, simple present. Resultado, o que vai acontecer? Futuro. Eu irei comprar sapatos novos. Né? Então, assim, não é uma construção que pensa em algo que pode não acontecer. É tudo baseado em situações no se, né? Como a gente fala. E se, né? E se? E se isso acontecer? Ah, então se isso acontecer, aquele outro também irá, né? Então, se chover hoje, amanhã eu não vou para a escola, né? Se chover hoje, amanhã eu não vou para a escola. Então, assim, é uma situação que realmente vai acontecer. O que a gente pode falar? Se eu receber meu pagamento hoje, né, amanhã eu vou fazer compras. Então, são coisas que vão acontecer. Professora, mas e se eu não receber o pagamento hoje, eu não vou fazer compra amanhã. Mas ainda não deixa de ser uma situação real, tá? Aí na lousa você pode ver que eu deixei um resumo, tá? Então, aí você pode ver as estruturas e os principais usos de cada um dos dois, do zero e do first conditional, que também é chamado de conditional type 1, caso você tenha alguma dúvida sobre esse uso, né? Você fala assim, eu não lembro, professor, é present, é future, o que eu uso? Olha essa tabelinha que vai te ajudar bastante, feito? Agora partimos para o second, third and mixed conditionals, quando a gente mistura tudo. Então, vamos lá saber quando é que a gente vai usar. Então, enquanto nós falamos sobre o zero, que é fato, real, né? O resultado não muda. Enquanto nós falamos sobre o first conditional, que é o quê? Uma ação, uma situação que tem certo resultado provável. Porque se aquilo acontecer, eu vou fazer aquilo sim. Agora, quando a gente entra no second, no third e no mixed conditional, nós já estamos pensando em situações que podem não acontecer. Vamos entender melhor? Vamos lá. Então, nós começamos aí pelo second conditional, que é eu gosto de falar do conditional, que a gente pensa quando a gente está falando de sonhos, né? Nós somos eternos sonhadores. Então, o second conditional faz parte da nossa vida, né? Então, ele se trata de sonhos, né? Coisas que eu queria que acontecesse no futuro. Então, nós podemos falar, então, como eu disse, né? De coisas no futuro que provavelmente, né? Que são prováveis de não acontecer, né? Que não são verdades, eu estou imaginando, né? Como eu disse, um sonho, né? Como se fosse um sonho. Nesse caso, como que a gente constrói a sentença? Então, na frase que tem if, eu vou usar o verbo no past. O resultado, aquele meu sonho que eu gostaria que acontecesse, eu vou usar would e mais um verbo. Então, if I won the lottery, I would buy a big house. Então, eu provavelmente não vou ganhar na loteria, então não vou comprar essa casa grande. Então, é um sonho, é uma probabilidade para o futuro, mas que provavelmente não é verdadeira, não vai acontecer. She would travel all over the world if she were rich. Olha aqui, a frase mudou de ordem, mas não deixa. Aonde tem o if,
verbo no passado, e ao resultado, mesmo estando no começo da frase, ele vai usar would e mais um verbo. Então, ela viajaria o mundo todo se ela fosse rica. Mas, infelizmente, né, ela não é rica, não sou rica. Né? A pessoa que está falando a frase não tem grana para isso. E, além disso, nós também podemos falar de algo aí no presente que é impossível. Por que ele é impossível? Porque não é verdadeiro. Então, if I had his number, I would call him, né? Então, if, passado, resultado que não vai acontecer nunca, com would e mais o verbo. Então, se eu tivesse o número dele, eu ligaria para ele. Por que eu estou usando essa frase no second conditional? Porque eu não tenho o número dele agora, então é impossível ligar para ele, que eu ligue para ele. If I were you, I wouldn't go out with that man. Então, se eu fosse você, eu não sairia com aquele homem, né? Aqui você pode perceber que tem um uso diferente, porque a gente sempre estuda a vida toda que no passado o verbo to be para I é was. Aqui a teacher colocou were. Por quê? Porque no caso do second conditional, eu posso sim usar were, né, ao invés de was. E é bem usado, bastante usado na escrita informal e na fala também. Só ouvir Beyoncé, né, If I Were a Boy, que você vai ver esse uso aí na prática, na música. Então é porque a gente está falando, né, que nem ela fala, If I Were a Boy, eu não lembro o restante das frases, mas ela não é um garoto, é isso que ela quer dizer na música. E é a mesma coisa que a gente está falando aqui no second conditional. Então, se eu tivesse isso, se eu fosse você, mas eu não sou você, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, então esse resultado, isso que eu quero, eu não vou alcançar, não vou conseguir almejar nessa situação, certo? E aí, falando do third conditional, nós temos uma situação diferente. Então, quando nós falamos de third conditional, o seu uso é voltado ao passado. Ele também descreve uma situação que não aconteceu. Também se trata de um sonho, de algo que eu imagino, e o resultado dessa situação. Sabe quando a gente fala assim, se eu tivesse feito aquilo, é third conditional, né? E como que a gente constrói essas frases? Então, quando eu vou falar de passado, de condições passadas que não aconteceram, que não tiveram o resultado que eu esperava, eu vou usar if e mais o verbo aqui no past perfect, tá? Que é o que? Had, e o verbo com ed quando eu não encontrar ele na terceira coluna da tabela. Esse provável resultado que eu gostaria de ter tido, que eu gostaria que tivesse acontecido, ele vai ser escrito com would mais o present perfect, né? Que é o quê? O have, que nós podemos ver aqui, e o verbo com ed na terceira coluna. Então, if she had studied, she would have passed the exam. Então, se ela tivesse estudado, ela teria passado na prova. Mas, na verdade, nós sabemos que ela não estudou, então ela não passou. If I hadn't eaten so much, I wouldn't have felt sick. Então, né, eu comi bastante, então eu estou me sentindo mal, estou me sentindo doente. E, por fim, o mixed type conditional. É quando a gente mistura tudo aí numa frase. Então, quando que a gente vai usar isso? Quando a gente vai falar de alguma coisa no passado, e essa situação tem uma certa ligação com o presente. Ó, if this thing had happened, é um exemplo aberto, tá? That thing would happen. Então, isso é o mixed conditional. Então, se aquela coisa, né, se essa coisa tivesse acontecido, aquela outra coisa teria acontecido também. Então, mas essa coisa não aconteceu, então não tem aquele resultado. Então, if we had looked at the map, we wouldn't be lost. Então, no presente, nós estamos perdidos, né? Mas se lá no passado eu tivesse olhado o mapa, nós não estaríamos perdidos. Então, por isso que eu estou usando o mixed conditional, de uma ação lá do passado que teve seu resultado nesse meu presente. Frase if com past perfect, bonitinho, e esse resultado do presente, aí com o would, mais o verbo no present, would ou wouldn't,
e o seu verbo no present, ok? E para ajudar você, eu fiz a mesma tabelinha lá do zero, do first conditional, aqui com esses conditionals também. Você pode ver aí na tela que eu coloquei second, que pode ser o type 2, o third, type 3, e o mixed type. Então, a explicação quando usa e os tempos verbais que a gente indica em cada um deles, tá? Essa tabelinha vai te ajudar bastante para quando você precisar. Partindo aí para o nosso próximo exercício sobre a voz passiva, né? Então, nós falamos que a voz passiva ela é muito usada. Na verdade, ela é mais usada na escrita do que na fala, porque minha fala é rápida, ela tem que ser mais direta, mais limpa, por isso que a gente usa mais uma voz ativa. Mas, quando eu quero fazer uso da voz passiva, é porque o que é importante para mim é o que aconteceu, o que acontece, é a ação, né? Mas vamos à lousa para entender o porquê que eu tenho um exercício sobre isso. Então, aí, nós temos lá, né, na voz passiva, a gente pode deixar quem faz ou o agente da frase de fora da informação. Então, these houses were designed in the 1880s. Então, essas casas foram aí projetadas nos anos 1880. These houses were designed in the 1880s by Edward Barnes. Aqui eu já quis dizer quem foi que fez, né? Quem aí fez o desenho, quem arquitetou essas casas. Então, eu sempre vou fazer isso depois do by. Tá, mas qual que é o meu exercício? Eu deixei para você aí como material complementar para essa aula um texto. Eu quero que você leia esse texto e, baseado na sua leitura, você entre nesse jogo, né? E realize as atividades que eu pedi, que é esse jogo aqui. Eu vou abrir aqui para você. Vai abrir essa tela assim que você entrar no link. Já vou pôr o link de novo. Você só põe o seu nome, né? Começar. Assim que começar, você dá o play. E a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar colocar, então, as sentenças. Acho que por como fazia muito tempo que eu entrei e não está carregando. Aí, a gente vai precisar colocar as sentenças em ordem, tá? Então, ele vai abrir essa tela. Então, com base no meu texto, eu tenho que colocar aqui Graham's invention, não sei. Vou colocando em ordem. Tá vendo que tem aqui para eu colocar a minha frase, para que minha frase faça sentido, tá? Todas as frases vão fazer uso da voz passiva, certo? Então, entra nesse link, lê o QR Code se você está com o celular e faz esse jogo que eu acabei de mostrar. Feito? Então, o texto você podia aí ter lido anteriormente, a professora já deixou ele aí como um complemento dessa aula. E com base nas informações, são informações que pode ser que você já saiba, mas caso você não saiba essas informações, eu dei o texto. E nesse jogo, né, nessa interação que eu passei para você, era só para você colocar as sentenças em ordem, fazendo uso das informações do texto e da estrutura da passive voice. Mas eu vou lá te dar, o próprio jogo dá a resposta, tá? Ao final você clica lá resultado, ele te mostra a resposta correta. Mas eu vou dar elas aqui na lousa também, vamos lá. Então essas são as sentenças que você deveria criar aí com base no texto, né? Então, the dishwasher was invented by an American woman. Então nós temos, né, aqui a voz passiva no past. Disposable diapers
were invented by Marion Donovan. Mesma coisa passado, mas aqui nós estamos no plural, né? Were, porque fraldas descartáveis, né? No plural. More than 55 million diapers are used every day. Então aqui nós já temos uma frase no present, né? Uma passive voice no present. Mrs. Graham's invention is called white out today. Então aqui nós também temos uma passive voice no presente, além da palavra today, que me ajuda a entender isso, eu sei porque o verbo to be aqui no verbo está no present, né? Então a senhora Graham inventou aí algo que nós chamamos, da onde eu sou, a gente chama de branquinho, que seria a tradução perfeita, né? White out, mas é o corretivo, né, também. Police officers all over the world are protected by the bulletproof vest. Então aqui também temos uma passive voice no present, né? Verbo to be no present, por isso que eu sei. Então, os oficiais, os policiais por todo mundo são protegidos aí pelo colete à prova de balas, né? Então, como você pode ver, as sentenças a gente consegue identificar quando, né? Para quando essa passive voice está se direcionando, exatamente pela identificação do verbo to be. Opa, o verbo to be está no past, está no present, future, né? Past continuous, present continuous. É dessa forma que eu consigo identificar exatamente quando que a ação aconteceu, ao que essa passive voice está aí se referindo. Agora, nessa interação, eu trouxe, na verdade, uma informação para que você possa interagir fora da nossa aula também. É uma informação quanto à questão do contexto bilíngue, né? Algo que está tão em alta aí, vamos dizer assim, de uns 3 anos para cá, mas do último ano foi uma explosão gigantesca no Brasil de escolas bilíngues, escolas internacionais. E eu trouxe uma interação para você levar para a sua vida profissional fora aqui da nossa aula também. Então, vamos à lousa aí, tem nesse contexto. Então, aqui é a informação que eu trouxe, né? Que aí a Cambridge, né? Ela se refere à educação bilíngue como o uso de 2 ou mais línguas como meio de instrução dos conteúdos escolares, né? Como ciência, história. Então, o aluno aprende história, aprende ciência na escola em inglês. Para Cambridge, a educação, né, os estudantes que estão dentro da educação bilíngue aprendem aí matérias que não estão relacionadas com a língua, né, que nem a gente já deu o exemplo das ciências da história, da geografia da história e outros conteúdos, por meio da língua portuguesa e também por meio da língua inglesa, que é o nosso caso, né? Então, ele tem que estudar todos os conteúdos em 2 línguas. Aonde eu quero chegar com essa informação? É mostrar que nesse contexto escolar bilíngue, nós, professores de inglês, podemos contribuir por meio aí das estruturas das conditionals, né? Então, vamos supor que a minha escola ainda não tem um ensino bilíngue, o meu aluno não aprende ciências nem história em inglês, mas eu posso trazer o conteúdo dessas disciplinas para a aula de inglês por meio, né, no caso aqui, no tópico gramatical, dos conditionals. Por quê? Lembra lá que o zero conditional, ele se trata do quê? De leis, né? No caso, leis físicas, de coisas mais importantes, de condições mais genéricas. Então, nessa, né, se a condição ela é satisfatória e o resultado é automático, a gente pode fazer uso desse zero conditional. Então, a gente vai perceber o quê? Que o simple present, a gente vai mostrar para o aluno, é usado ainda nas 2 orações, né, sem o modal, por exemplo. Então, aqui, eu posso pegar uma aula de ciências e trazer as informações, né? Então, if you lower the temperature of water to 0 degrees Celsius, it freezes. Então, se você abaixar... Só um minutinho, pessoal. A professora dá vontade de espirrar. Então, se, né, você abaixa, diminui a temperatura da água para 0 graus... O que acontece? Ela congela. Se você aumenta, né? If you raise the temperature of water to 100 degrees Celsius, it boils. Se você aumenta para 100 graus, ela ferve.
Então, nós temos aí o que nós podemos trazer para a aula de ciências. Fazer o quê? Dividir os alunos em grupos, né? Pedir para que eles façam os experimentos e, por meio disso, né, conectem as frases. Então, eu trago aqui as condições e trago os resultados. Então, meus alunos em duplas, em grupos de 4, simples, peço para eles ligarem um com o outro. Eles ligaram, então, mix milk with lemon juice, curdles ou floats, o que vai acontecer? Né? Então, a gente pega e faz o quê? Conversa com o professor de ciências e leva, né, os nossos alunos para o laboratório para que ele possa fazer esse experimento, ver, né, se colocar lá o suco de limão no leite, vai coalhar? Se eu jogar o óleo, na água, ela vai flutuar, vai afundar? O que vai acontecer? É uma experiência simples, eu sei, mas é uma situação que você pode mostrar para o seu aluno que ele pode aprender algo em outra disciplina, com outro professor, e ele pode trazer isso para a aula de inglês. A gente faz, né, que aquilo, que a linguagem, que a língua que ele está aprendendo com a gente, se torne real, né, para mostrar para ele que tem uso, né, que ele pode usar o inglês em experimentos, que ele vai ter, aí vai obter conhecimento, um conhecimento maior, ele vai conseguir transcrever essas informações para o inglês, ele vai ficar orgulhoso dele mesmo, vai falar assim, nossa, que legal, eu consegui entender o que o professor de ciências falou e eu consegui passar isso para o inglês, estou arrasando. Então, é uma ideia para que a gente possa aí colaborar, né, nesse crescimento que está tendo aí no nosso país quanto ao ensino bilíngue. Então, agora chegou o nosso momento de finalizar a nossa aula, né? Vamos aí à nossa revisão final, né? Tudo que é bom acaba, né? Mas vamos acabar muito bem a nossa aula, vamos lá. Então, quanto à revisão final, eu trouxe aqui um resumo, né, de tudo que a gente discutiu. Então, tendo uma função social, os modal verbs são usados quando queremos exprimir, né, sobre alguma coisa a ideia de que algo é possível ou necessário, né? Então, a gente viu que esse é o uso principal aí dos modal verbs. Usa-se também para falar que algo é permitido ou proibido, de uma habilidade ou de uma capacidade, de um conselho ou de uma sugestão. Então, é importante a gente lembrar disso daqui, porque dependendo da ideia que eu quero passar, né, qual é o assunto que eu quero contextualizar, eu vou conseguir identificar qual é o melhor modal verb para ser usado. Quanto à passive voice, a passive voice é usada em inglês quando se busca enfatizar em uma oração o receptor da ação, isto é, o objeto da voz ativa, que na voz passiva ele encontra-se na posição de sujeito paciente. Acrescenta-se o uso do apagamento do word da ação, por não ser importante na construção de sentido da frase, ou por ser desconhecido, né? Então, esse doer, ele não é importante a não ser que eu queira destacá-lo. E, por fim, os nossos conditionals, né? Então, para expressar uma ideia de condição, seja ela real ou não, é necessário usar os conditionals em inglês. O conditional é estruturado com duas orações, sempre uma com a conjunção if, que vai indicar a nossa condição, independente de qual conditional que eu estou usando, e a outra oração é a principal, que vai conter a consequência, fazendo o uso, né, a consequência dessa condição, fazendo uso do tempo verbal adequado. A consequência relaciona-se diretamente com a realidade e seus graus de existência, por isso, há 5 tipos de conditionals: 0, first, second, third and mixed. Cada um indica se estamos diante de uma situação verdadeira, possivelmente verdadeira, irreal, imaginária, etc. Então, é a questão da gente conseguir identificar qual o melhor modal verb para cada contexto, para cada situação que eu quero expressar, certo? Espero aí que você tenha tirado todas, sanado as suas dúvidas quanto aos tópicos gramaticais presentes aí na Unit 3, certo? Então, caso você ainda tenha dúvida, professora, eu não consegui entender, eu preciso de mais informações, volta à nossa aula, assiste essa aula novamente, leia, né, releia os materiais disponíveis, vai lá, participa do chat atividade com a professora, que você pode tirar todas as dúvidas que surgirem, combinado?
Então, nos vemos semana que vem. Desejo aí good night for you and see you next class. Thank you so much.